gente ensina a criança a resolver os conflitos interpessoais? Sim, nós ensinamos as crianças a resolver os seus conflitos interpessoais. Mas é muito importante, antes de eu relatar aqui alguns exemplos, né, 2 episódios com a mesma criança, eu dizer a vocês que os conflitos pertencem às crianças, é delas, elas têm que resolver, mas com a mediação do adulto, principalmente quando ela está aprendendo como fazer para resolver esses conflitos. E como ela aprende? Primeiro, com a imitação da forma como os adultos educadores resolvem os conflitos. É uma forma de aprender. E outra é fazendo as mediações necessárias para que a criança aprenda como fazer diante de um problema que ela está passando, numa experiência que ela está passando. Então, a primeira experiência, né, da mesma criança, a primeira experiência que eu vou dizer hoje é a seguinte. Primeiro eu oriento as crianças para que elas tentem resolver o conflito sozinhas, dizendo ao outro: não gostei do que você fez, isso que você fez me deixou com raiva, isso que você fez está me irritando. E aí ela tem que verbalizar isso para outra criança. Então essa é a orientação. Mas acontece, e muitas vezes acontece, que a outra criança não obedece. Aí qual é a orientação? Que ela busque a ajuda do adulto para que o adulto ajude, né, possa intermediar, fazer a mediação nesse conflito que está acontecendo. Então hoje, no primeiro momento, a criança chegou até a mim e relatou o seguinte: professora, a minha amiga está fazendo barulho com a boca e eu já pedi 2 vezes para ela parar e ela falou para mim que não vai parar e está me irritando. Aí eu perguntei: então você precisa da minha ajuda? Ela falou sim. Aí eu fui até lá, conversei com a criança e perguntei para ela se ela... Narrei, né, o ocorrido, descrevi assim como a criança pediu e perguntei para ela se a gente poderia resolver esse problema nós 3. Aí ela, lógico, quando o adulto chega, né, gente, elas mudam o comportamento, aí ela resolveu que sim, que poderia sim resolver aí o problema. E foi resolvido, ela não fez mais o barulho com a boca durante o dia. Mas aí depois veio uma outra criança reclamando dessa criança que veio relatar para mim. Ele relatou o seguinte: professora, o fulano, né, está pendurando no meu ombro e eu já pedi para ele parar, ele não parou ainda. Qual o procedimento? É o mesmo procedimento. Chama a criança. Geralmente, gente, eu tiro para fora da sala de aula, eu não faço isso na frente das demais. É muito difícil eu fazer isso na frente das demais, geralmente eu tiro para fora da sala, né? Eu narro o que está acontecendo, o que foi que aconteceu. Pergunto para a criança se ela pode ajudar a resolver o conflito, se ela tem alguma ideia. Geralmente a ideia que elas dão é pedir desculpa. Aí eu comento com elas que será que só a desculpa vai resolver o problema? E eu problematizo até ela perceber que para resolver o problema precisa parar de fazer o ato que está machucando o colega ou que o colega não está gostando, né? E aí, nesse momento, foi muito legal, né? Que aí no final ele deu a mão para o colega. Geralmente eu peço para eles se abraçam, né? É muito interessante, porque daí toda aquela raiva, aquele sentimento que eles estão sentindo, ele vai sendo amenizado. Então, assim, é uma das formas que a criança aprende a resolver conflito, como eu já falei, né? Porque o exemplo, como o adulto resolve conflito, também é um grande professor para que a criança aprenda a resolver conflitos. E lembrando, conflito pertence à criança, mas cabe a nós a responsabilidade de ensiná-lo, sim, na mediação, para que ele saiba quais as atitudes, o que fazer perante uma agressão sofrida. Ok? Conta aí nos comentários como você faz.